Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Meu nome é Sabrina e aqui nós vamos dar start ao nosso primeiro Bidincast. E eu estou aqui com as nossas queridas convidadas, minha querida Maria, minha cliente linda de Nagano. Tudo Oi, bem, Maria. Tudo bem? Oi. Minha querida cliente Danúbia, cidadã aqui de Oizumi Ota. Oizumi. De Oizumi. E aqui estou com o meu lindíssimo querido, salve, salve, personal style, maquiador, lindo, gringo, maravilhoso, tudo de Nathan. E aí, meu povo? Vocês vão ter que me aturar. Você não falou chupa que é de uva. Chupa que é de uva, minha gente. Vambora. Vambora, que aqui é nós. Pessoal, seguinte... Vou explicar só brevemente como que vai ser o nosso podcast de aqui em diante. De aqui em diante não é assim que fala, né? Agora em diante. Nesse exato momento. De agora em De diante. agora em diante, meu Esse povo. podcast será voltado somente para clientes Bidim. Então, se você não é cliente Bidim, é ou não é? Passa a ser cliente Bidim. E nós estaremos falando de beleza. De autoestima, de amor próprio, E alguns contratempos que nós passamos aqui no fofoca, Babado, que meu mais? povo. É muito babado nesse Japão. Cuidado com a pele, skincare. Inclusive hoje elas vão dar belíssimas dicas de... Cabelo, como cuidar do cabelo ressecado. Enfim, tem várias ideias. Ok, bora dar início então. Primeira pergunta. Que não quer calar. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a Autoestima. rotina do Japão. A rotina do Japão, vamos lá. Né? Porque vamos falar bem a verdade. A nossa rotina aqui, mulher, no Japão, é um pouquinho pesada, né? Essa parada é carregada. A gente trabalha, a gente cuida de filho, a gente cuida da casa, para as casadas, cuida de marido. E para Tem que dar conta E para ainda as do solteiras marido. tem que cuidar de E tudo. trabalha numa fábrica, às vezes, das 8 da manhã às 8 da noite. Aí eu pergunto para vocês, né? Primeiro a Maria. Como que é a sua rotina aqui? Como que você faz para dar conta dessa rotina e ainda conseguir cuidar da sua beleza? É muito corrido, é muito corrido. Você tem que ter jogo de cintura, porque o bagulho é pesado. Não, é verdade, é muito puxado. Você tem que ter jogo de cintura, porque sai, vamos dizer, 7 horas da manhã para trabalhar, né? Aí voltem às 8 horas, dependendo de se fazer hora extra. Aí tem que passar no mercado, chegar em casa, fazer janta, fazer Quando isso, você fazer olha, aquilo. meia-noite Já já. é meia-noite. Você não tem tempo, é corrido. Então, é complicado aqui. E para quem tem criança, então é mais complicado ainda. E você, A Danúbia? parada é feia. Como que é a sua rotina, assim, no dia a dia? É bem corrido? O seu trabalho é mais tranquilo? É bem corrida. Em casa, filhos. Levanto cedo, arrumo tudo rapidão e chego em casa, ainda vou no supermercado, chego em casa e cuidar das coisas rotineiras e após eu vou cuidar de mim. Mas eu nunca vou dormir sem cuidar de mim. Sempre arrumo um tempinho. Isso é muito importante, pra me gente. Isso é arrumar, muito importante. fazer meu skincare, tudo tranquilo. Será que Daijobo não é melhor o microfone dela? Puxa um pouquinho mais para perto Não, de ela você. que tem que ir mais para perto. A cadeira e assim, puxa ele bem direcionado, pertinho das... Isso. Estou quase fazendo um... Vai, de novo. De calor. Quantas horas vocês trabalham por dia? Bem, hoje eu trabalho 8 horas por dia. Então eu tenho tempo de... Hoje eu tenho tempo. Antigamente eu não tinha tempo de fazer... Não tinha tempo para mim, de verdade. É o papo reto, é a real. Eu não tinha tempo para mim, porque era focada só no meu trabalho e nas crianças e no marido. Hoje já mudou um pouco. Os filhos cresceram, casaram, não trabalho mais 12, 14 horas, assim, 8 horas. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho tempo para mim, para cuidar de mim. Que a sua prioridade agora é você. É eu. Porque nós, mulheres, quando a gente tem filho pequeno, a nossa dedicação maior, nosso tempo maior vai para os filhos, vai para o marido, e às vezes a gente acaba esquecendo da gente. Exatamente, como né? muitas vezes aconteceu comigo. Aí tem aquela parte lá que o marido chega, né? Vê a mulher toda descabelada, né?
E ainda chama ela de bruxa. Exatamente, e já correu muito essas paradas E aí. a mulher tá cheirando cebola, fez uma comida. Exatamente. E ainda tem que namorar no final do dia. Então, assim, toda essa rotina. Toda essa onda aí tem, essa parada aí tem. Eu também trabalho hoje 8 horas, só que eu já trabalhei e fiz muita hora extra também. E hoje eu escolhi a trabalhar menos e ter mais tempo para fazer as coisas, sabe? Diversão, cuidar também de mim, dos meus e tudo mais. Então, eu tenho serviço dos nossos interesses. Tenho serviço, mas assim, ele não é minha prioridade. Eu preciso dele, porque verdade, sem ele eu não Sim. sou nada. Né? Hoje em dia a gente tem que focar na gente, né? Porque Total. essa internet que nós temos agora, ela é uma arma poderosa, né? É uma arma poderosa. A gente busca muitas informações, né? E o trabalho, às vezes, sobrecarrega, a gente deixa passar essas informações. Então, não, isso é importante. Vamos combinar? Sim. Elas são importantes, mas também são destruidoras. Sim. Né? Acaba com Em alguns em sentidos, algum né? sentido. Eu vejo assim que aqui no Japão, a nossa realidade aqui no Japão é bem diferente do Brasil. Totalmente. No Brasil, as mulheres não têm essa pegada de fábrica. Por exemplo, até aqui mesmo no salão, por exemplo, a demanda não é tão grande. Por exemplo, um dia de semana, as mulheres não vêm... Por quê? Porque elas estão numa fábrica, as estrangeiras, né? Exatamente. Estão numa fábrica trabalhando. E eu vejo a questão também assim, quando você vem para o Japão, você sai de uma realidade do Brasil, onde você se depara com mulheres lindas, muito bem arrumadas, que se produzem, que podem estar no salão uma vez por semana fazendo uma escova, o que seja. E daí, quando você vem para o Japão, você chega nessa pegada, mas vai passando o tempo, você vai deixando um pouquinho de lado. Por quê? Vai se esquecendo. Você vai esquecendo. Por quê? Porque você está numa fábrica, você está com um uniforme. Aí você... A questão não é isso, sabe? A questão mais... Além disso. A questão é essa, tem muito mais ainda, porque você vai saindo um pouco da realidade do Brasil e você vai ter que se adaptar nessa nova realidade de hoje. Que é totalmente diferente, desgastante. Muito desgastante. Sem contar que a gente tem que passar por várias situações dentro de uma fábrica japonesa. Sim. Exatamente. Tem vontade, às vezes, de mandar a merda. De verdade. Sim. Não acontece contigo? Mas é isso mesmo que eu tô querendo dizer. Porque daí você acaba meio que desanimando. Exatamente. O tempo vai passando e quando você olha lá para trás, aquela pessoa que você era, você já não era mais. Sim. Porque você não consegue levar uma realidade de Brasil pro Japão. Aconteceu isso comigo. Eu cheguei do Brasil, me arrumava muito. Muito cabelo, maquiagem, salto. Aí eu fui parando. Conforme a fábrica, fui parando, porque na minha folga eu queria descansar. Aí quando eu parei, olhei pra mim e falei, gente, eu não sou assim, eu não sou isso. Eu preciso, assim, voltar a ser o que eu era. Porque pra mim, não sei todas as pessoas, se eu estiver bem comigo, tudo vai bem. Acho que todo mundo é assim. E assim, se eu olhar no espelho e me ver bem, eu não preciso de arrumar para pessoas, nada. Não, tem que assim. se arrumar para si. Pra né? você Sim. mesmo, né? Pra mim mesmo. Então, se eu estiver bem, tá tudo bem. E aí eu voltei a me achar, porque eu já estava perdida, assim. Porque muitas me vezes encontrei. a gente Você perde a nossa voltou autoestima aqui, né? voltou Sim, a se total. encontrar. Me encontrei. E aonde que você percebeu isso? Quando foi que você percebeu isso? Olha, eu tava assim, num estado que eu olhava no espelho e, sabe, eu sempre gostei muito de pintar meu cabelo. Meu cabelo, todo mundo da minha família fala que é o meu xodó. Então, se eu não pinto o cabelo, já fica assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Já te conhece. Ela já. não está bem, né, entendeu? Então, eu olhei meu cabelo sem cuidar. Minha unha já fazia mais de ano que eu não arrumava. Eu não pintava, nada. E o corpo vai mudando, você vai deixando. Até porque também nas fábricas as mulheres são muito proibidas, são muito limitadas. São Em limitadas, questão de tipo, as mulheres não podem pintar unha Sim, por causa do trabalho, brinco. Aí as mulheres Mas acho que... dependendo da fábrica,
Dependendo da fábrica, não pode. Se for de coisa de parte alimentação, parte da minha parte onde eu trabalho, que é de cuidar de idoso, não pode também certas coisas. Então, tipo assim, as mulheres acabam ficando desgostosas com isso. Mas olha só, antigamente, a primeira vez que eu vim para o Japão, lembrando aqui, 1900, deixa pra lá. Bolinha? Quer ver Deixa pra lá. Deixa pra lá essa parada aí. Vambora. A gente não tinha tanto excesso como a gente tem hoje. Essa parada aí de cuidar do cabelo. Nós não tínhamos essa parada aí de cabelo. Não, antigamente, quando os brasileiros brota, vieram né? para o Japão, 1990, por aí, deixa pra lá. não tinha nada, não tinha produto não. brasileiro. Não. O pessoal vinha, mas guardava uma grana legal. Bacana, né? bacana. Agora a gente tem mais acesso, Mais né? acesso. A gente tem Tem salão agora, tem salão brasileiro, tem Abidin. Que é a salvação da minha pátria. Tira um Yukio que vocês merecem. Antigamente só para se cuidar. Antigamente não tinha isso, não. A gente passava muito mico. Nossa, eu passei cada mico quando vim pro Japão a primeira vez. Eu vou contar uma história, cara. Segura aí. Cara, eu sou de Belém do Pará, né? Então, eu sei. Vai começar por aí. Eu cheguei aqui, né? Então, a gente usava muito aquela parada lá de sabão de coco, essa parada aí, né? Cheguei aqui natureba, parada natureba, né? Faz bem pro cabelo, pra pele. Beleza, aí eu entrei no mercado da vida e vi um pacote de... Eu jurava que era a porra do sabão de coco, né? Era o pacote, já sei qual pacote que é. Vou comprar de quilo o bagulho, né? Porque é barato. Vem um pacote com um monte de baratinho, né? Total. E fui tomar meu banho. O bagulho lá todo chique, né? Todo emplastificado. O bagulho deve ser bom, né? É tecnologia, né? Que o bagulho fica grudando no corpo, né? A parada lá. Era moti, né? Moti. Nossa, gente. Você deu essa gafe aqui? Dei várias. Quando eu vi no mercado, eu imaginei que fosse realmente algum sabonete. Não parece. Mas daí eu vi que ele tava na... Alimentação. Não, mas é verdade. Mas você sabia que teve mais gente que eu vi também que deu essa Não, mas gafe. a primeira vez você vem sem nenhuma visão de nada, cara. Não, você não sabe de nada. Não é nada. Quando eu cheguei no Japão, eu tinha 19 anos. Nem te conto quanto que eu tô agora. 300 anos. Quem quiser saber nossa idade vai ter que entrar no YouTube para ver o vídeo completo, tá? Que a gente vai revelar. Então não fala quanto tempo você mora no Japão. Não vou falar. Eu já falei, será? Então. Não falou. Quando eu cheguei no Japão, eu achei... Foi um choque tão grande de cultura. Muito grande. Porque eu tinha... Eu posso falar aí da época? Não vou falar depois, né? Então não vamos saber. Eu tinha 19 anos. Cheguei no Japão. Aí eu lembro que eu morava lá em Sano, não era nem aqui em Oizumi. É uma cidade onde não tem tanto estrangeiro. E assim, eu cheguei e fiquei 2 semanas sem trabalhar. Eu fiquei 2 semanas chorando. Porque eu senti um choque tão grande. Hoje em dia eu coloquei uma roupinha bonitinha e falei, vou no mercado. E daí, quando eu saí andando na rua, porque aqui a gente mora no interior, todo mundo passava olhando. Falei, credo, o que é isso? Eu tô parecendo um ET aqui no Japão. Ao contrário. Eu me senti maravilhosa quando eu cheguei aqui no Japão. Porque você chamou a atenção, né, Maria? Não, sabe por quê? Porque lá no Brasil, tem essa parada aí das popozudas, né? De ser mulherão, teu corpão. Você é mãozinha. Aqui não tem nada disso. E aqui, lá no Brasil, era o de oliva palito pra baixo. A xirra, não, era a xirra. Porra, cara. Eu cheguei aqui, eu falei, eu tô no céu. paraíso, eu tô no céu. As mulheres eram tudo magrinha, transparente. Mionzinha, né? Tudo seco. Frente e costa a mesma coisa. De lado. É minha praia essa parada aí. Aqui... Eu me senti a rainha, só o negócio do surf lá. As tábuas em plantão. Eu me senti no céu. Realmente, aqui no Japão, as mulheres, elas têm mais facilidade para se manter... como se diz? A gente trabalha, a gente ganha, mas a gente ainda tem a vantagem... Mas a gente não investe na gente. Não, porque a gente... Não, hoje a gente já tem um tempo pra gente. Mas isso daí é a realidade de algumas. Por exemplo, vocês estão sendo exemplo para outras mulheres. Porque eu vejo que tem muita mulher que não está nessa realidade nesse patamar. Eu já percebi isso também. Eu vou falar assim, é uns 80%.
Por que a gente está querendo fazer esse Bidincast aqui? Porque a gente também quer estimular as mulheres a se cuidar. Porque se você for analisar bem, as mulheres... o pessoal que veio do Peru, do Brasil, de vários países já estão morando aqui. Sim, Ninguém jamais está com um plano assim, eu vou voltar para o meu país. Pode ser que está. Agora, digamos assim, se você quer voltar para o Brasil, por exemplo... você não sabe quando que você vai voltar. De repente, você fez um plano daqui 3 anos e você não volta. Aí você vai deixar de viver? Verdade. Você vai deixar de se cuidar? Verdade. Mas tem muita gente que está deixando de se cuidar, está deixando de viver. Mulher, principalmente. E assim, descuidada. Uhum. Eu não acho justo. Você vai para o Brasil, quando você chega no Brasil... As outra mulheres vibe, te né? inspiram. Outra vibe. Você vê tanta mulher arrumada na rua. Mas assim, eu acho assim... Hoje, de verdade, se você for analisar, não vamos comparar, porque aí já é... Não dá para comparar muito, né? Não dá para comparar, porque aí é zoado essa parada aí. Mas, se for comparar mulheres do Brasil e a do Japão, realmente as brasileiras são mais vaidosas no Brasil. Você se no perde, Brasil. No Brasil. Por isso que eu tô falando, porque não só as brasileiras, porque vamos supor, eu tenho muitas clientes peruanas, eu tenho das russas eu não sei muito, rumenas, mas vamos falar assim das latinas, brasileiras, peruanas, colombianas, que também são muito vaidosas no país delas e tal. Quando você chega para uma realidade do Japão, você acaba se perdendo. Totalmente. Se você não tiver quando base, você olha, quando você passa a se analisar, você fala, nossa, o que está acontecendo? Né? Sem contar que a gente fica longe da família, né? Que é o nosso porto seguro. Sim. Né? Quem não é descendente, que nem no meu caso. No meu caso, também. né? Você também? Não sou. Então. Aí a gente chega aqui, se depara com cada situação também. A gente não sente acolhido. Aí tem a questão do preconceito. Não, e detalhe, gente. A própria comunidade brasileira há de concordar comigo, que a própria comunidade brasileira é que massacra nós verdade. mesmos brasileiros. Sim, isso não é? total. Tem essa parada aí, tem esse lance tem aí. Bastante tem isso aqui. Em vez de se unir, o bagulho é feio. Eu gostaria de entender o porquê, né? Os brasileiros, presta atenção. Você que é brasileiro, vem para o Japão, a gente é o mesmo povo, ao invés de ser unido, as pessoas, eu não sei o que se acontece isolam, aqui. Né? Não, se isola, aí você está numa é. fábrica. Eu tive uma experiência, eu já tive várias experiências. Quando cheguei no Japão, eu fui para a fábrica, e daí eu trabalhei alguns anos na fábrica. Eu não comecei já assim, no salão, eu trabalhei anos na fábrica. E aí, quando você precisava da ajuda de alguém, de uma brasileira, ela estava do seu lado, vendo você passar apuro ali. Não. E quem disse que ela te ajuda? Aí você ia ver, com a cara de japonesa, mas é brasileira. Aí, quando eu olhava, eu falava, caramba, eu vou contar valeu. O que aconteceu comigo? Quando eu cheguei no Japão, com 15 dias de Japão, eu comecei a trabalhar. E na fábrica tinha uma brasileira. E eu, com 15 dias, eu não saberia falar Nihongo, o japonês, né? Então, a brasileira só falava comigo em japonês. E eu falei pra ela... era brasileira. É brasileira. Isso que acaba com a gente. Isso. Falei pra ela, é tem como você foda, falar comigo em português? Porque eu cheguei tem 15 dias. Ela falou, não, se você está no Japão, você tem que falar a língua do Japão. É zoado isso daí. Ela não entendeu que você está 15 dias aqui. 15 dias. Aí eu falei, mas em não tem 15 como. dias não se aprende um idioma. Não consegui nem ficar acordada direito pelo fuso horário. Ainda mais entender o idioma. E ela não falava comigo em português. Foi até eu sair da fábrica. Eu saí porque não teve como, gente. Eu não consegui. Não teve um apoio. Já aconteceu Isso também. isso até hoje tem. Até hoje Até hoje acontece. pessoas Eu vêm acho pro Japão. um cúmulo isso. Mas até hoje tem essa parada aí, até hoje. As pessoas vêm para o Japão e eu não sei o que acontece, se tornam amargos. Eu lembro que eu entrei na fábrica, daí eu via essas situações, e as pessoas que entravam novas, as novatas que entravam na fábrica, eu mesma fazia questão de acolher. Vem cá, quer fazer aqui o que comigo? Né? Vem cá, lá é o banheiro, lá é o shokudo, o lugar que come. Você quer comer comigo? Se você precisar de alguma coisa, pode pedir minha ajuda. Só que a gente não vamos generalizar. Tem pessoas boas não, também. Tem claro, bastante. gente. Tem pessoas não que... Vamos...
Falar que Tem são pessoas- todos. Tem pessoas boas, sim. Sim. Mas o que eu já perdi de amizade nesse Japão, Ah, porque eu falo muita duas besteira. Duas, filha. E aí- Puta merda. Você fala na lata? Não, eu começo a falar besteira assim do nada. Um grupo de mulheres reunido, assim, você não vai escolher a palavra. Eu pra tenho falar. inimigo Sim. em E aí eu Ueda, perdi minhas amizades. Mas por de que norte você a perdeu? sul. Às vezes eu falo uma coisa brincando e a pessoa aqui, igual você falou, ela tá meio séria, meio assim, né? Não aceita muito bem. Meio Piadinhas, Ah, gente, Essas daí coisas tem que mais crescer, íntimas. né? Não Vamos crescer, né? pode- Pelo amor de Isso. Deus. De mal com a vida. Vamos, dizer. gente, não, vamos aprender. não. Virginianas gostam de brincar, são brincalhonas. Sim. Então, todas, quase a maioria. As virginianas que eu conheço. Ele tá falando virginiana porque, porque eu sou virginiana, as ela é duas virginiana. aqui são virginianas, gente. Vamos falar também de signos. que Ó, é uma deixa coisa eu que a só gente falar gosta uma muito. coisa aqui, uma pausa aqui. Todo mundo acha, já fui muito julgada como nojenta, metida. Aí agora eu vou falar, viu? Tem que desabafar isso. Não, Ah, mas esse é é o momento. verdade. Eu tenho fama de Antipática, mas eu acho que as pessoas julgam muito assim, sem conhecer você. Depois que a pessoa conhece, por exemplo, eu quando eu tô séria, quer ver eu séria? A câmera vai focar, quer ver eu séria? Eu tenho cara de bunda. Eu já me vi nas filmagens, eu já me vi em fotos, eu falo, caramba, por isso que as pessoas falam de mim. Mas eu Imagina, sou assim também, muito séria. a minha cara, o meu rosto, assim, aparenta assim, nossa, que nojenta, né? Mas depois que você só pode julgar uma pessoa depois que você conhecer ela. Exatamente. Sim, Gente, Depois que você conversar com ela. eu sou, como é que se diz? Eu sou dada de, como tudo lá na região onde eu moro. As pessoas, a maioria não gosta da minha pessoa. Também foda-se que ninguém paga minhas contas. É isso aí. É verdade, foda-se, ninguém paga minhas contas, cara. Ninguém bate na minha porta pra me dar um quilo de Concordo, feijão concordo. ou de nada. O meu semblante é muito sério, né? Então a pessoa olha e fala assim, nossa, ela é muito séria, muito brava. Depois que me conhece, fala, não acredito que você fala isso, você fala besteira. Eu falo, E gente, várias pessoas quem me não falaram, fala? nossa, eu achava que você era mó cuzona. Mó cocô. Aí, nossa, você não tem nada a ver com aquilo que eu Sim. pensei de você. Não, isso aí é muito. Aqui no Japão, essas fábricas são foda, cara. Encontra cada figura. Tá, agora vamos falar uma coisa. Fale-me. Vamos falar de autoestima. Vamos nessa. Vocês já passaram por alguma situação assim que um período da vida, um problema pessoal, um problema no casamento, aparência física, depressão, Eu várias. que vocês se olharam Várias. no espelho e falaram, nossa, eu tô feia, eu não me sinto bem. Várias. Gente, sempre, né? A gente sempre passa por isso, porque a sociedade, ela cobra muito. Principalmente das mulheres. Então, a mulher ela fica muito sobrecarregada. Demais. E acaba que isso vem trazendo muita coisa para dentro de si. Entendeu? E desde quando você é pequena, criança, cresce, e depois, meu caso, né? Eu sempre fui muito magra. Então, todo mundo, né? O apelido na escola, apelido na faculdade, a mesma coisa. Aham. Olivia Palito, cu seco. Gente, Vamos essa... falar. Não, peraí. Cu seco, é lá da minha cidade. Você é lá de Curitiba? Não, eu sou de Goiânia. Lá também fala Lá cu fala seco? cu seco. Caramba! Caralho, tem curitibano lá em Goiânia. Nossa, isso me entristecia demais. Eu falava, gente, eu olhava assim e falava, não acredito. Mas o teu cu não é seco. Não sei, eu acho que não. Gente, vê essa mulher de pé, que agora não dá pra gente mostrar, né? Senão ia mostrar. Ela tem um corpo violão. Mas assim, eu Os comecei... secos são as japonesas. Não, os japoneses são horrorosos. Ai, meu Deus, Não, desculpa. Não, desculpa. Não, né? Cada um tem um gosto, né? É que o style japonês não tem nada a ver com o nosso, é Gente, totalmente não. Eu tinha um amigo que ele É. só namorava com mulher bem gordinha. E eu conheço pessoas que namoram mulher bem magrinha. Então, cada pessoa É tem gosto, seu gosto. né? Cada balai tem sua Eu sou do tampa. meio Exatamente. termo. E assim, Eu já fiquei muito inquieta das pessoas falarem que eu sou magra demais. Essa parada mexe com o nosso consciente aí, fica meio zoada. Porém, eu me olhei no espelho e falei, gente, eu sou linda, maravilhosa, foda-se. É isso aí. Isso aí. Amor total. Quem quiser me Me ter, aceite namorar, desse jeito, tem que né? ser do jeito que eu sou. Linda, maravilhosa.
É isso aí. E detalhe, trabalho paga minhas contas. Exatamente. Totalmente. Né? Esse é o foco. A gente tem que olhar, gostar o que tá se olhando no espelho. Esse é o foco. Não, mas às vezes a gente se olha no espelho e fala, que porra é essa? Aí a gente tem que usar o consciente nosso. Mas nunca vocês passaram por uma situação assim que realmente mexeu com vocês? Porque esse apelido que deram em vocês de magra, chegou a mexer realmente com você ou não? Com a sua autoestima? Essa época mexeu bastante, porque eu era nova. É eu verdade. tinha meus 18, 19 anos, não que eu seja velha, mas na época eu era mais nova, né? Então, mexeu bastante. Depois, eu fui acostumando, sabe? Que sempre alguém vai te cobrar alguma coisa. Sim. Depois, eu engordei um pouco, falaram também. E eu tive filha. A minha primeira filha, eu emagreci, eu fui para 43 quilos. Nossa, cheguei a 40. Eu fiquei muito magra. E chegaram a me perguntar se eu estava usando drogas. Ai, gente. Entendeu? Então eu vi... da tua altura também, né? Eu não sei se foi uma amamentação. Não, porque quando... porque deve ter o quê? Uns 1,60 m por aí? Porque quando 1,67 m. Então, 40 para essa altura é realmente magro. Fica muito magra, né? Ficou bem magrinha. No meu caso, que é 1,5 m, eu já tô gorda. É verdade, essa parada tem aí. Porque eu tenho 1,52 m. Hoje eu tô pesando... Ai, meu Deus, 50 quilos. Nossa, gente, eu acho enorme. que tá todo. Verdade? Sim. Claro. Mas acho que não tem nada a ver essa questão. Não, mas antigamente eu me cobrava esse peso aí. Eu cobrava. Sim, eu não me cobro mais com peso. Antigamente. O peso que eu estiver, pra mim, tá bom. Sabe? Eu tenho que... A gente tem que aprender a viver o momento de agora. Se você tá gordinha, magro ou não, você tem que se amar. Mesmo que você não goste do corpo que você tá no momento, você então tem que ter foco, metas. Vamos ter vergonha na cara? Vamos então ir para uma academia? Vamos diminuir a comida? Da pessoa também, eu comprei uma esteira, gente. Vamos melhorar, mas assim, se amando. Sim, amando o que você tem agora. Exatamente. Porque aí você vai mudar, claro, as suas roupas vocês vão perder, né? E assim vai. Não, sabe, o que é mais cobrado, assim, é pra gente que já tá pegando os seus 50 anos. Que é mais cobrado, eu acho. Porque a gente vai pegando... Assim, até os 40 anos ainda vai lá, mas quando você pega já os seus 50 anos, aí o bagulho pesa, o bagulho já é ladeira abaixo. É porque assim... Ladeira abaixo, o bagulho é ladeira Por abaixo. Isso que nós, mulheres, temos que se cuidar. Então, tem a questão da... melhor dar uma parada por causa do celular. Tem um fio enganchando na minha Pode colocar pra lá esse abençoado celular. Deixa eu tocar. Por isso que nós, mulheres, temos que nos cuidar já um pouquinho antes, né? Antes. Porque não adianta. Todo mundo vai passar por isso. Toda novinha vai chegar lá nos seus 50. É verdade. E assim, eu quero chegar nos meus 50. Eu quero chegar bem. Mas hoje, com a idade que eu tenho, eu me aceito. Eu gosto de mim hoje muito mais do que quando eu tinha 20 anos. Sim, a gente também. é mais positiva, né? Coisas, mais confiante. Eu me olho no espelho, eu gosto de mim. O corpo já... Né? Tem algumas... Não é mais o mesmo, né? Já não tá mais como quando eu tinha 20 anos. Até porque... Tem umas flacidenzinhas. Tem umas gordurinhas. Tem a proteção do bebê que ficou, que ela fica. Tem uns risquinhos que são as estrias. Não, isso... A celulite faz parte da vida da mulher. Total, mas assim... Eu me aceito e eu me amo do jeito que eu sou. Quero melhorar? Quero e vou. Faz um ano que eu não vou pra academia, mas vou voltar. Mas 300 anos que eu não piso na porra da academia. Toda segunda... A questão é, mulher... A questão e nunca começa. Toda segunda a gente vai começar e não começa. Toda Mas segunda. a questão que ela tá falando dos 50 é o seguinte. A mulher entra nessa fase mais ou menos na menopausa. Exatamente. Né? Tem a precoce, então, né? Tem a parada da o que a precoce. gente tem que fazer? Antes se cuidar. Não sair da academia. E não é só pela aparência, é pela saúde. Sim. Porque daí você malha, você tá produzindo lá a tal da endorfina. Ela te deixa feliz, alegre, pra cima. É um hormônio que, né? Acho que é hormônio. Se eu estiver errada, vocês me corrigem. Essa parada aí. Aí você começa a cuidar dessa questão. Você já começa a ir acho que é endócrino, para ver seus hormônios. Essa fazer parada, reposição. essa parada. Olha, eu conheço tanta gente aqui,
tanta mulher que entrou em depressão, que você, antes dela entrar na menopausa, que eu conhecia, que ela estava lá em cima, aí entrou na menopausa e fala, cadê ela? Não, tem essa parada aí, porque tem mulher que entra em depressão. Mas, comigo. gente, a gente tem que ir atrás de médico, de cuidados e, enfim, tentar melhorar essa questão. Não, comigo aconteceu, olha só, eu tô com 52 anos, abafa aqui o caso. E eu tive problema com meus hormônios. O quê? Microfone mais perto. Eu acho que ela também tem. Esse eu tô vendo que ela tá bem longe. Eu tô... Eu já tô, Então, já gente. tô encostado. Alô, Brasil? porque pra vocês tá mais fácil. Ah, também, né? Vocês dão uma encostada assim. Os hormônios. Então, eu com 52 anos, eu tava com esse processo aí dos hormônios aí. Procurei um médico, eu fiquei muito mal mesmo. Tu sabe, eu vim aqui, meu cabelo tava um ó do borogodó. Nossa, é verdade, gente. Né? A Maria, ela entrou numa fase, ela sempre fazia o cabelo comigo, né? Sempre. O cabelo da Maria sempre foi perfeito. Não tô puxando o saco aqui nem nada, mas a Maria sempre teve um cuidado muito sugoi, extremo com o cabelo dela. Ela sempre usou coisas naturais, óleos, e o cabelo dela sempre foi muito forte. Uma vez ela veio fazer a mecha, lembra? Isso. E eu falei, Maria, o que tá acontecendo com seu cabelo? Tô sentindo ele fraco. Ele nunca foi assim, né? Então, aí eu expliquei. Aí ele parou de crescer. Parou, ficou terrível. Aí foi o problema do hormônio. Aí eu procurei me cuidar, né? Procurei um médico, passou remédio. Aí eu veio aquela sensação de depressão, sabe? De tristeza. Porque a coisa que eu mais adorava, que eu mais adoro em mim é meu cabelo, gente. Mas essa fase, você tinha entrado na menopausa? Ou tava acabando de entrar ou não? Não, essa fase aí, cara, foi uma fase meio turbulência da minha vida. Era um casamento mal resolvido. Mas você já tinha entrado ou entrou depois? Foi tudo um pouco. Porque, na verdade, se eu tive ou se eu tenho a menopausa... Você não teve sintomas, né? Não tenho, cara, de rocha, não tenho. Essa parada Nossa, aí, essa parada aí eu não sei se... Eu não sei dessa parada de calor, essa onda aí. Não sei. Mas foi uma mistureba de casamento... Um casamento foda, cara. Um casamento falido. É que o término de relacionamento, ele é foda. Todo término de relacionamento é triste. É foda, cara. Por mais que você não, assim, já tenha ausência de sentimento. Sim. Não, mesmo assim é complicado. Você viver num relacionamento a dois, sozinha. Aí você vem assim, você chega em casa, você trabalha, você olha pro cidadão, o cidadão não te dá nem bom dia, nem boa noite. Aí você é sozinha, você tem um cara, um pedaço de pau. Praticamente, o meu amigo era meu filho era meu amigo. Meu filho era... Não, é verdade. Nem pra porra da chinelada servia. Nem pra porra do quê? Da chinelada. Chinelada. Não servia, cara. Então, era um inútil. Pra quê, né? Gente, não posso condenar muitos homens, não, né? É verdade. Era um casamento totalmente destrutivo pra mim. Aí veio esse hormônio, me destruiu totalmente. Aí veio crise, veio problema de Brasil, problema de família. Aí, enfim, me olhei no espelho, estava horrorosa e me perguntei, gente, eu não quero isso pra minha vida, não. Não quero. Eu quero ser feliz, eu quero me amar. Vim aqui na Sabrina e falei para ela, te vira para me deixar linda e loura e cheirosa. Ela sempre quando não ela é? vem, ela fala isso. Aqui, voltei, o cidadão veio comigo, me trouxe aqui, eu cheguei em casa, me olhei com meu cabelo, eu lembro que fiz assim, agora vai. Lembra? Eu falei, agora vai. E dei um rumo na minha vida. Só que assim, as pessoas julgam a gente, da gente sair de um casamento, sair de outro relacionamento, que você não vale nada, não é? Só que ninguém se para pensar e se colocar no lugar do outro, Sim. cara. É que ninguém tá calçando o seu sapato. Exatamente. Por isso Falaram pra mim. Não é? Quando eu Se fui casar a julga. última vez, falaram que... Eu mandei o convite, a pessoa rasgou e falou, eu não vou no seu casamento, porque amanhã você Não vai acredito. separar e eu vou gastar a minha roupa pra ir lá. Gente, Meu mas o que Deus, tem eu não a acredito. ver isso? Você tá em quantos casamentos? Gente, eu tô no 3º casamento. Mas, gente, não Isso, deu certo, você independente. passa pro quarto. Olha aí, ó, bate aqui, filha. É aquela Tamo coisa. junto. Não, Se é não aquela tá coisa. dando certo, pra que Tô no você 3º. vai?
A mulher que se valoriza, ela sai de um relacionamento abusivo. Sai rápido. Olha, assim, eu tô nu. Tu sabe disso. Porém, a gente sabe exatamente a hora que tem que sair. Ah, sim. Há casos e casos. A gente tem que dar uma desperta também, gente, porque não vamos falar mal dos homens, porque tem muitos homens filha da puta, hein? Mas tem homem bom, eu vou defender ainda. Tem homens bons. 1%, mas ainda não, tem homens os câmeras eles são gente fina. Não, eles ainda são bons. Meu filho... Não, mas tem homens que não sabem dar valor na mulher que tem, Não, cara. é verdade, gente, é verdade. Tem homem que não sabe dar valor. É que eu acho que falta companheirismo dos dois lados, às vezes. A sabe? mulher hoje em dia, ela fala muito, eu não vou fazer isso, você se vira. E o homem também. Sim. Eu acho que tem que ter cumplicidade dos dois lados. Tem que ajudar. Tem que ter tudo, tem que ter cumplicidade. Porque sabendo que a rotina do Japão já é pesada. Imagina. Então, não é só a mulher que. Não é tipo a cultura japonesa. A mulher que faz tudo, o homem só traz o dinheiro para casa. Mas, claro, as mulheres japonesas geralmente, quando faz isso, estão em casa, não trabalham em caixa. Não trabalha. Mas o nosso caso de nós sermos estrangeiros é o contrário. A gente tem as duas partes têm que trabalhar. Os dois lados estão cansados. Então os dois lados têm que ajudar. Tem que tô ter a no terceiro balança. casamento, meu marido, ele ajuda muito. Ele que seca meu cabelo, escova. Olha que maravilhoso. Seca, Homens, escova aprendam cabelo. isso, homens. Nossa, quando ela me contou a história do marido dela, Babado, que seca olha o cabelo só. dela e escova, eu falei, gente, Gente, ó. Acertando a quando eu loteria. Ganhou na que raridade é essa? E quando eu falo assim, acho que não vai dar esse casamento. Aí eu lembro do cabelo, Sim. O cara é da parceiro. progressiva, da unha. Eu falo, não, vamos continuar mais um pouco, vamos tentar mais um pouquinho, que esse Sim. marido aí Claro. tem que pelejar. Não, a gente tem que entender que nem tudo vai ser perfeito. Sim. O que você tem que tentar é encaixar. Vai ter que ceder de um lado ou de outro. O pessoal, Ninguém é perfeito. As Ninguém é pessoas, perfeito, né? elas procuram muito assim a felicidade. Mas venhamos e convenhamos, essa felicidade aí, ela não existe. Ela não existe, a gente que tem que construir. A gente Eu acho que a internet atrapalhou muito. Muito. Sim, essa sim. parada A trabalha. gente tem uma felicidade É que tem muita meio mentira falsa. ali, né? Muito, uma muita felicidade mentira. falsa, uma aparência falsa, Tem né? muito- Então, tem muita Os coisa. influencers influenciam Aham. muito. Sim. E acaba que se você for seguir, você não consegue. E aí é onde as pessoas se frustram. Sim. E até as mulheres, inclusive, com relação à aparência, com relação à beleza, tudo é filtro, é Photoshop. É verdade, é Sim. verdade. Né? É verdade. Sim, lá não tem mulher com estria, não tem mulher... nada. Não tem, porque nada. se não existisse a porra do filtro, aí a gente ia ver a realidade. As celulites, até a gente também gosta de usar filtro, não tem jeito. É verdade. Não é? Isso é verdade. Então, assim, isso acaba formando um padrão que as mulheres às vezes querem seguir e não conseguem, acaba se frustrando. Eu mesma não consigo seguir esse padrão de internet. Porém, eu sigo o meu padrão, ficar bem comigo Sim. sempre, né? Procurar sempre o melhor para mim. Hoje sim, antigamente não era. Bem, eu dou umas ratas de vez em quando, mas é ser humano. É que a gente já está numa fase mais amadurecida, nós aqui, vamos falar, a gente já está numa idade mais madura. Madura tá caindo Mas assim, Falem. já tivemos a nossa fase ruim também. Eu, por exemplo, eu lembro de uns episódios assim que eu falo, gente, como que eu tinha essa cabeça, né? Na minha pré-adolescência, eu lembro que eu ia dormir. Você sabia que eu fazia toda noite eu ia fazer uma oração. Falava com Deus. Adivinha qual era a minha oração? Senhor, eu quero ter a perna igual a da fulana, Misericórdia. o rosto igual a da Beltrana. E eu lembro que a perna, eu acho que era da Angélica, Não, sabe? Sabe a Angélica que tem aquela pinta? Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia, Eu cara? fazia essa oração. Cara, sabe o que eu fazia? Tinha uma simpatia aí, tinha uma rádio lá em Belém do Pará, uma rádio lá que ensinava simpatia, né? E tinha assim uma simpatia que você pegava a bacia, chovia, aí você pegava aquela bacia lá e passava na perna para engrossar a porra da perna. Não. não ouvi Na falar, minha não. cidade falaram que o que engrossava a perna era comer abóbora. Eu comia abóbora pra caramba. Não sei se é por causa da abóbora, mas minha perna é grossa. A gente caiu em cada furada. Não, então, assim, na minha adolescência, eu era assim, tipo, eu não sabia ser eu.
Eu sempre queria ser alguém, eu não tinha a minha identidade. A gente falha muito, né? Aliás, todo dia a gente Agora, falha. Falando de autoestima, essa semana que passou, eu fiz uma enquete no meu Instagram falando com as mulheres. Não sei se vocês viram. Eu vi. Se você se sente bem com você mesma no espelho, se você se acha bonita. E o resultado, eu fiquei muito surpresa, sabe por quê? Porque tem muita mulher, que, lógico, eu não vou falar nomes aqui, mas assim, que respondeu lá na enquete que se acha feia, que não se sente confiante e que está com um problema. Tem bastante. E mais ainda, são meninas lindíssimas, jovens. As que responderam mais assim são as mais novas. De coisa de 20 aninhos de idade. Nossa. Por isso que eu falo, por isso que entra tipo a nossa profissão. A profissão de cabeleireira, profissão no meu caso de stylist ou de maquiador. Porque aí vai mostrar o outro lado da pessoa que a pessoa não se encontrou. Eu já tive uma situação que eu tava dando tava fazendo 10 anos de profissão de maquiador. E aí eu fiz um concurso, assim, e chamei as meninas. E uma delas, ela estava em depressão por conta disso. E ela falava, eu não sou bonita, eu não consigo me ver. Eu mostrei pra ela, eu falei, vou fazer uma maquiagem e você se vê. Depois disso, você vai ficar bonita. E ela se olhou no espelho e ela falou, nossa, eu não me via desse lado. Hoje ela não tem mais depressão e ela virou maquiadora por causa disso. Bacana. Gente, então, sabe, as mulheres... Tem mulheres que não conseguem se enxergar. Então, a nossa profissão, como cabeleireiro, como maquiador... E vocês são bons ouvintes também, né? Sim. A gente escuta... Porque tem vezes que a gente chega e assim, desabafa. Olha, eu quero me arrumar, eu quero ficar bonita. A Sabrina é o seguinte, cara. Além de ser cabeleireira... Psicóloga. Dá conselho, né? Deixa a gente belíssima. Muita cama nessa hora. Né? E é um ambiente super agradável, né? A gente se sente em casa. Mas a nossa profissão não tá só no exterior. Você se olha, você vai se ver linda. Sim. Mas a gente não tá trabalhando só isso. Na verdade, o fato de você se olhar no espelho e se ver bem já vem desde aqui. De dentro. Desde dentro. Primeiro, você tem que estar bem consigo mesmo dentro de si, né? Sim. Então, quando a gente está trabalhando, a cliente já vai conversando e você já vai captando algumas coisas. Você já vê se ela está bem, se ela não está bem. Eu não sei se eu estou todo dia bem, mas eu acho que sim. Eu acho que Mesmo sim. que você não esteja, você tem que encontrar o melhor do seu dia. O positivo, né? Positivo. Mesmo que você fale, eu tenho isso, aquilo, acolá. Mas eu tenho isso. Vamos nessa? É o que nós temos hoje. É o que nós temos para hoje. Né? Eu falo para minha filha, a gente sempre tem não, vamos atrás de sim, vamos procurar coisas melhores. E eu chego na fábrica, gente do céu. Bom dia, não respondeu, foda-se. Agora, falando ainda de autoestima, eu estava lendo sobre uma pesquisa. Olha só o número de pessoas que que não se sentem bem, mulheres, consigo mesma. Mas tem homem também, sabia? No Brasil, mas que... Né? Tem homem também, mas assim, a questão pega mais com mulher mesmo, né? Porque a mulher é mais cobrada, né? A mulher é mais cobrada. Sim. E eu estava lendo uma pesquisa no Brasil de mulheres brasileiras que 92% das mulheres brasileiras, segundo pesquisas, elas falaram que elas deixam de sair com amigos, de saírem em lugares porque não se sentem bem consigo mesmo e com a sua aparência. 92%. Misericórdia. Isso porque o Brasil, as mulheres... Isso no Brasil. São bem dadas, são bem são comunicativas. Dadas, se cuidas, faz as coisas e tal. Aqui então é 100%? Das mulheres? Aqui é 200. Porque aqui as mulheres... Por isso que assim, nós queremos estimular as mulheres a ter esse tempo para você. Exato. Porque o que é autoestima? É você ter um tempo para você. Peraí. Eu trabalho o mês inteiro, eu estou numa fábrica o mês inteiro, mas eu vou tirar um dia no mês para eu me cuidar. Eu ou 2. Eu vou fazer minha unha, toda vou fazer meu sexta-feira. cabelo. Toda sexta-feira é minha. Eu vou para academia. Às vezes eu chego em casa só para dar me cuidar, porque senão você
deixa de viver. Você ficar só cuidando de filho, cozinhando, né? Então, assim, mesmo que você está numa fábrica, você precisa tirar um tempo para você. Eu vou contar, né? O que aconteceu comigo e ainda acontece. Porque isso aí da fábrica, eu estava trabalhando tanto, fazendo muita hora extra, porque as crianças eram pequenas, precisavam financeiramente de mim. E eu fui trabalhando muito. E não pensei em mim, não pensei muito na minha saúde, porque a gente trabalha, come na hora errada, faz as coisas, tudo errado, dorme né? na hora errada. E aí eu não pensei muito em mim. E quando eu estava assim, no meu maior momento de fazer muitas coisas, querer tudo ao mesmo tempo, aí eu descobri um câncer. E eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, como todo mundo que tem, faz a mesma pergunta, por que comigo? É a primeira coisa que vem na cabeça. Só que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que nenhuma pessoa que deu câncer. Então, todo mundo está sujeito a isso. E eu fui entendendo dentro de mim que eu também sou um ser humano e poderia passar por isso. Demorei 2 meses para contar para minhas filhas. Aí falei para elas, olha, eu estou com câncer. Quero que vocês olhem para mim agora. Pergunto tudo que vocês têm que perguntar. Vocês sobem, chorem o tanto que vocês quiserem chorar. Mas a partir de amanhã, eu não quero que ninguém olhe para mim com pena. Com dó. Não quero que ninguém importante. olhe para mim com dó. Com dó. Porque eu não preciso disso, entendeu? Então, tudo que vocês vão fazer, vocês choram, me abraçam, faz o que quiser. Eu não vou morrer, vou lutar pela minha vida. E se eu morrer, teve que acontecer. Chegou o relógio, o famoso relógio, né? Então, assim, o câncer que deu em mim foi o que mais atinge as mulheres. Aonde que você teve o câncer? Eu tive na mama. Na mama. Eu tinha silicone, 360 ml, meu peito era grandão, então eu era muito vaidosa com isso. A famosa, como é que se fala? A cobrança faz a gente, né, tentar ficar mais vaidosa, né? Aí eu coloquei o silicone por causa de cobrança, né? Eu até tinha comentado com ela. Meu ex falava pra mim assim, ai, você é muito magra, você não tem peito, ninguém vai te querer, você é feia. E aí foi me deixando pra baixo. Eu separei e falei, vou colocar silicone, vou ficar perfeita e tal. Só que eu vi que não é isso. A mulher, pra ser poderosa, não precisa de silicone, não precisa eu que eu diga, gente. Corpo perfeito. Você tem que sentir bem, você tem que ser você mesma. E eu tinha decidido, antes de descobrir o câncer, eu queria tirar o silicone. Então, a minha mente já estava preparada para não ter mais aquele peitão. E, para mim, foi muito natural essa descoberta, esse processo. Fui para o Brasil, fiz tratamento, tirei o pedaço do tumor, o pedaço da mama, paguei um cirurgião plástico para modelar meus seios, para eu não sentir assim. A autoestima baixa, né? Porque você olha no espelho, você é tudo recortado. Você tirou e. Eu tirei o silicone, tirei o câncer e deixei o peito. Ficou igual que era antes, pra falar a verdade. Ficou natural ou você natural. fez aquela masto pra tirar pele ou algo do tipo? Eu tive que tirar a pele porque, como o silicone era muito grande e. Aí a pele estica, né? E a pele esticou. Daí depois sobra, né? Se você tirar a pele. E aí melhorou, assim, muito minha autoestima, sabe? Foi o companheirismo. Às vezes aparecem certas situações na nossa vida para gente acordar para alguma situação, para algum aprendizado. Cara, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Essa cobrança aí da sociedade. Eu nunca me senti assim necessidade de fazer alguma coisa no meu corpo para agradar a pessoa. Para agradar. Não, eu também não é nessa questão, mas tem uma certa cobrança, assim. Eu também, eu sentia bem comigo. Só que tanta pessoa cobrar, eu falei, não, será que não é isso mesmo? Será que eu não vou colocar um silicone para ficar melhor? E depois eu vi que não. Tanto é que quando eu fui operar, para tirar, o cirurgião plástico falou, olha, o plano de saúde te dá um novo. Você quer? Eu falei, não. Ele falou, vai ficar pequeno. Eu falei, eu não me importo. E ele falou, mas vai ficar... Isso, já com anestesia, já estava no soro, tudo, na mesa de cirurgia. Você não quer mesmo um silicone? Eu falei, não,
isso daí para mim não importa. Não importa mais hoje, Não né? importa mais hoje, porque para mim pode falar que tá sem peito, está sem bunda, sem nada. Aí a gente dá valor. É no que você a gente... já se aceita. Eu Você me já aceito tem o seu amor completamente. próprio, então... Completamente. Hoje já mudou totalmente, né? Totalmente. Agora, peraí, que eu quero fazer xixi. Então vai que eu vou beber. Peraí que eu quero ir no banheiro. Ai. Eu continuo? Lógico. Bebe. Não, mas é essa parada aí de cobrança mesmo. Eu, realmente, eu sou magra pra caramba. Mas tô nem aí, cara. Isso é o melhor, é a melhor coisa que Tô nem aí, sabe a gente por tem quê? que se amar de qualquer Não, forma. tô nem aí, Se a cara. gente é magrinho, gordinho, se a gente tem cara disso, daquilo. Eu tenho comigo essa parada aí, cara. Eu tenho que sair sempre. Se eu vou na esquina, eu tento ficar bem comigo. Eu me olho, coloco um brinco. Se eu não estou bem, faço um coque, coloco uma argola e saio. Porque a gente nunca tá naquela vibe de querer, você tem que ir só pra ali me arrumar. Não, mas a gente tá naquele momento também, às vezes. A gente tem sim. Eu tem vezes que eu chego em casa, não quero estar com ninguém, pra nada e pra ninguém. Só sair. Mas isso é bom, a gente não precisa estar 100% sempre bem. Às vezes dá vontade, sabe o quê? De nem trabalhar. De Sim. ficar só em casa, na maior preguiça, sem fazer absolutamente nada, né? Tem isso daí tem também. Essa pegada também. Tem essa parada aí também. Mas a gente tem que estar sempre melhorando, aprimorando, sabe? Então, aqui a vida no Japão é bem difícil. Na verdade, pra todo gente, mundo, né? é bem corrida. corrida. A gente tá numa escola, gente. Né? Tem pessoas que reclamam, passa a vida reclamando. Eu reclamo, não vou dizer que não. Essa parada aí tem comigo aí. Porém, a gente tem mais que agradecer do que reclamar. Sim. Porque se a gente for olhar para trás, tem gente muito pior do que a gente. Não, Concorda? eu sempre olho para trás. Concorda, né? Vejo o que eu passei, em qualquer situação. Eu falo, nossa, como que eu passei por isso? Assim, tem coisas que eu olho e falo, aquele momento difícil, eu passei e hoje eu tô aqui, vivendo outra coisa, outro momento. Sim. E aquilo ali foi nada. Porque às vezes a gente foca tanto, se você focar muito no problema, você não consegue passar por ele. Sim. Você fica lá, mas eu tenho esse problema, e não tenta a solução. Então não foca no problema. Eu falo, hoje eu tenho problema, mas ele não vai fazer parte da minha vida para sempre. A gente tem sempre se apegar em Deus nos momentos. A fé é tudo, cara. Se você não Deus tiver fé, você é não o vai nosso aqui na esquina. alicerce de tudo, né? Se você não tiver fé, você não vai aqui na esquina. Né? Você tem que ter fé, esperança e confiar em si mesmo também, né? Sim. Porque nada cai do céu, né? Sim. Se você não correr atrás, esquece. Ninguém vai trazer para você. É verdade. Autoconfiança, né? Você tem que ter confiança em si. Caiu, levanta, cara. E a vida continua. É isso aí, essa é a pegada. Eu já caí 300 vezes e vou cair mais ainda, mas não tô nem aí. A vida já É a assim. vida. Erros a gente sempre vai cometer. A questão é que talvez quando a gente era adolescente, jovem, talvez a gente está cometendo. A gente falha pouquinho todos menos. os dias. A gente Mas falha. falhar, a gente sempre vai falhar. A gente questão falha. é querer sempre melhorar. Né? A gente falha todos os dias. Deixa eu perguntar para vocês. Vamos dar uma receita de beleza? Porque Vamos! eu olho Oba! para vocês duas com a respectiva idade das duas e eu vejo mulheres lindas aqui na minha frente. Ai, obrigada. Maravilhosas. Agora pronto. Que estão muito bem consigo mesmas, não vi nenhuma falha. E eu até queria uma história triste, mas não tem. Não, a gente tem, mas... Não, assim, é legal uma história, porque para animar as pessoas que estão passando por isso. Mas eu acho que vocês estão muito bem, estão bem com vocês mesmas. Vocês estão com a autoestima boa, né? Estão com a autoestima boa, vocês, né? A gente tem que estar. Sim ou não? Tem que estar. Sim, minha autoestima está assim, lá no alto. Exatamente. Por quê? Isso é Porque ótimo, né? hoje você amadureceu, você se aceita do jeito que você é, você se ama do jeito que você é e você se valoriza. Tem que se valorizar, Demais. cara. É igual aqui, ó. Eu me amo, Eu olha lá. me eu me amo, eu me amo, cuido, eu sou beijo, obediente. Eu me priorizo, pronto. Prioridade. Você também tem que ser a sua prioridade. Prioridade. Sim. Né? É eu. Isso não é nem questão de ser egoísta. Não, é questão não. de você se amar e se priorizar e se cuidar.
Porque se você tá bem, o seu lar está bem. Sua casa, sua família, porque seus filhos. sim, você se olha, você fala, nossa, tá tudo legal. Você vai tratar a outra pessoa assim. Exatamente. Mas amor, eu tenho essa parada comigo assim, eu tenho isso comigo, gente. Eu tenho que estar bem comigo. Porém, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, belíssimo. Um mais lindo que o outro. Já tem suas famílias. Mas se eles não estiverem bem, cara, eu não estou bem. Incrível que pareça. Ah, Sim. mas isso é... Isso aí Gente, é da natureza. é da Minha natureza. mãe- Eu não, por mais que eu esteja Radiante. bem, radiante, mas se eu ver um dos meus filhos, cara, eu fico doida. Eu não fico bem. Você demonstra fraqueza, por exemplo? Ou Sim. você é daquelas que sofre escondido? Sim, eu acho que tem um pouco de cada. Eu acho que tem um pouquinho de cada. Porque tem gente que tem gente que é muito intenso, né? Aquela pessoa que... Não, tem um pouco de cada. Eu sou o tipo de pessoa que eu demonstro ser muito forte. E quando eu tô no meu momento difícil, é só lá no meu quarto e eu desabo lá e eu Não, eu sou consigo assim também. mostrar para as pessoas. Será que é o signo? Sim, Eu virginiana. não, assim também. jamais Não, eu demonstro eu sou um pouco de que cada. eu tô sofrendo. Minha colega- Mas às vezes eu tô despedaçada. Não, eu sou um pouco de cada. Eu tô sorrindo, mas aqui dentro tá quebrado. Eu tenho uma amiga há 27 anos, que, assim, nós somos amigas, tudo. Ela fala, Danúbia, eu nunca te vi chorar. E eu falo pra ela, eu choro sempre, todo mundo chora. Só Só que no seu travesseiro. no meu travesseiro. É. Ela é virginiana. Eu sou. Virginiana. Não, eu Minha mãe todos fala os que eu dias- sou ruim. Eu tenho. Não, Eu acho que Não, eu acho que não é nem Eu questão de acho ser que ruim. Não é. Eu todo dia, não, tem isso daí. Eu tô sorrindo, mas por dentro eu tô Isso morrendo. seu signo é de touro. É. Tá? Os taurinos são assim. Minha mãe é de touro, então minha mãe ela tem disso. Todo dia eu tô feliz. Então ela, mas por ela não dentro- demonstra o que tá passando. Então por dentro ela tá despedaçada, mas eu ela sou tem que assim. demonstrar muitas vezes. Eu sou assim. Agora vamos se aprofundar só um pouquinho mais antes da gente encerrar o podcast. Vocês já passaram por uma situação assim, mais lá no fundo, assim, tipo assim, porque uma coisa é você se olhar no espelho e um dia você não tá se achando bem. Outra coisa é você levar um chifre, ser trocada por outra pessoa. Eu já fui trocada, cara. Puta que pariu. Essa E parada daí é... você se olhar no espelho e falar assim, meu, Nossa, eu já ele fui. me trocou Eu já fui. e eu tô me achando feia. Eu fui Não, trocada. essa parada... Eu já fui trocada, cara. Eu me olhei assim, mas... Que será? Onde foi que... Eu me questionei. Nem por causa da beleza, porque eu sei que eu não sou bonita. Mas eu me questionei onde foi Como que assim? eu... Eu sei... Não, para, Natália. Não, eu não... Eu também fiquei sem entender agora. Não, assim, eu me questionei onde... Eu sei que eu não sou bonita. Não, mas não, naquela época, na época, muita cama nessa hora. Porque eu fiquei perguntando, onde foi que eu falhei, cara? E você já percebeu que a mulher, ela tem aquela questão assim, às vezes ela tá num relacionamento abusivo. E se pergunta. E ela ainda se pergunta. É. O cara tá fazendo tudo errado e ela ainda se pergunta. Onde Ainda foi que eu errei? ela tenta colocar o erro nela. E aí, como que foi? E aí eu fiquei me questionando, gente, onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei, né? Isso 300 anos atrás. Você foi trocada? Fui trocada. Trocada por uma pessoa muito bonita. Muito bonita, isso muitos anos. E eu acho que isso mexe um pouco. Mexe, Psicológico cara, da mexe. Aí deu uma, como é que se diz, Virou uma chave. virou uma chave em mim. Em que sentido? Que sentido? Você despertou? Não, porque eu me entregava muito para um relacionamento, cara. Eu esquecia de mim. Eu vivia aquela parada lá e esquecia de mim. E foi aí que foi minhas... Até hoje eu tenho isso daí comigo. Até hoje eu tenho isso daí. Mas daí, como que foi a reviravolta? Eu quero saber da reviravolta. Eu me olhei no espelho, fiquei me questionando várias vezes. Eu falei, quer saber? A fila vai andar. A fila vai andar nessa merda, cara. Ela não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que ela. Foda-se. Vou à luta, cara. É isso aí. E fui. Amor próprio. Aí Amor fui. próprio. E Você fui. já passou por alguma situação Aí assim? eu resolvi mudar. Foi aí. Loiro, aí foi pro loiro. Aí que eu fui pra porra do louro, cara.
Isso foi aqui no Japão. Essa parada foi toda no Japão. Quando você veio comigo fazer o loiro? Não, eu já tinha feito há muito tempo atrás. Mas já aí foi antes disso, foi bem né? antes disso, 300 anos. Gente, que eu saiba, eu ser corno, eu não sei, porque eu sou igual a mulher do Leonardo. Não acredito, você é virginiana! Mentira, Não sei, galera, não assim. me conta. Olha, eu fico ai. assim, não, eu não sei, realmente. Se foi ou não sei. Sério? Você é assim? Mas, É foda, não, eu sou cara. ciumenta. Eu também sou. ciumenta, Eu muito. fuço até Só que, Aqui é FBI. FBI. só que agora eu penso, sabe o quê? Não compensa, gente. Ah, Tá é. correndo atrás de uma coisa, se a pessoa tá assim... Só se você precisa de algo pra assim, provar. Ó, tô te só deixando se por você isso. vê, só se a situação já está extrema. Sim. E você fala assim, não, tem algo errado, eu vou, e se eu descobrir é para tomar uma atitude, Pra tomar atitude. né? Agora, se não for tomar Senão atitude, vai é atrás. gastar tempo mesmo. Tempo Mas, assim, e meu beleza. primeiro E marido- saliva. Ele foi pro exterior. Seu primeiro marido? Meu primeiro marido, ele foi pra Holanda. Que agora você tá no terceiro. Agora eu tô no terceiro, gente. Vou voltar lá no início. Meu primeiro marido foi pro exterior pra trabalhar. Falou, amor, fica em casa, cuidando da nossa filha, que eu vou ganhar dinheiro. Nunca mais voltou. E aí, ele falou pra mim, depois, né, um tempo, ele falou, vem pra cá também, mas não traz a criança. Aí eu falei, eu não posso deixar minha filha, né? Que era nossa filha. Aí eu falei, não, então, eu não vou. Aí ele falou, se você não vier, eu vou arrumar outra pessoa. Eu falei, então você pode Ele arrumar. foi taxativo, né? Eu falei, então você pode arrumar, porque eu não vou. Ele falou, porque aqui não tem como ficar sem mulher. Eu falei, então, eu não vou. Gente, que caráter. Não fui. Nossa. Só que... Ele avisou, né? Aí, Ele avisou, ele foi gente, bem. depois disso, eu Foi honesto. A minha Ele foi filha, honesto. ela não andou, ela correu. Não. Porque eu aproveitei o máximo. Porque eu falei, já deu, né? Você Foda-se o resto. Aí logo ele arrumou uma mulher, né? Que ele queria. E eu falei, não, então eu vou aproveitar também. E fui pra festa de segunda a segunda. E bebia, e festava. E saía com o carro taca-lhe cheio pau. de gente. E só na chinelada. Polícia multava porque o carro tava lotado, sabe? Eu falava pra ele, mas tá a quantidade aqui, 7 pessoas, 10 pessoas. Gente, eu era terrível. Eu aproveitei minha Curtiu vida. bastante. Curti. Eu não. A gente tem que aproveitar a vida da gente conforme as nossas situações Mas ocasiões. ele não chegou a ser assim algo que ele te trocou por alguém, né? Ele avisou, né? Ele avisou, Ele foi falou, legal. Tá ó, tudo você bem. gentil, né? Ele foi gentil. Tô saindo. Camarada ele, né? Então, tipo assim, ele pelo menos ela não chegou lá com a mulher já lá dentro de casa. Gente, isso aí Ele foi bacana, Não foi uma situação assim de você ser trocada e daí... Porque, putz, se você gosta do cara, você tá ali com ele e de repente você é trocada, eu acho que você tem que estar muito bem pra não mexer com a sua autoestima. Não, eu morria por causa dele. Morria. Assim. Eita, fé. Isso que é o. Eu acho que foi aí que acabou que eu fui pra 43 quilos. Ganhei criança, né? Então mexeu com você, sim. Mexe, Eu lá, acho que mexe. mexeu. Mexe, sim. Mexe. Aí eu arrumei uma colega que falou, não, tem uma academia ali poderosa, vamos. Eu comecei a... Esse foi seu cuidar start do pra corpo, você foi. se levantar? Me levantei, Aí, ó, academia. fui pra academia, fez... Academia é vida. Esqueci tudo que, assim, aconteceu comigo e fui viver uma nova história. Academia é vida, gente. Academia, mas você tava... Mas começou aquela a sair, pergunta começou a lá se que cuidar, tu falou de beleza, de dica. Ah, tá. Então, peraí. Uau! Então, agora vamos para a parte final. Eu queria que vocês dessem uma dica, que, como eu já falei, né? Eu tinha falado, e por que a gente não foi nesse assunto? A gente Então. pulou. Não, Não, eu olhando para vocês. É duas, verdade. Eu vejo, assim, duas belezas, uma diferente da outra, mas, assim, autoestima bem, beleza de corpo, de rosto, vocês estão muito bem. Obrigada. E, assim... estavam bem Radiantes, agora? radiantes cada vez mais. São mulheres que já são maduras, mas estão muito mais radiantes que uma menina de 20 anos, talvez. Ah, moleque. Eu digo assim, na questão de experiência, de maturidade. E assim, qual é a dica de vocês, assim, de autocuidados que vocês duas têm e que vocês poderiam passar para as nossas ouvintes?
que vocês não abrem mão, assim? Ai, gente, eu não abro mão de tanta coisa. Porém, os cuidados com o meu cabelo, cara. Essa parada aí tem que A tá em Maria, ela dias. cuida muito do cabelo. Conta aí só algumas coisinhas. Ah, pra eu não cuido. ficar muito longo. Nossa, ela contou um pouquinho ali, eu fiquei admirada. Quando eu entrei com o problema dos hormônios, tireoide, né? Eu corri no tempo, cara. Eu corri na internet, migrei, fui atrás e descobri várias alternativas naturais, né? Naturais, que ajudam muito melhor do que esses remédios de farmácia. Então, eu fui buscar óleos. Eu até falei para Sabrina, né? O óleo de alecrim, Alecrim. né? Aham. Alecrim é vida. Alecrim é vida, O cara. alecrim é como se fosse um shampoo bomba, né? Ele ajuda a crescer o É cabelo. óleo de coco, alecrim, eu faço sempre, esse é diário. Final de semana é sagrado, cara. É sagrado. Meu cabelo, toda sexta para sábado é dele. Então, o cabelo, a Maria usa óleos. Óleos, tudo óleos, natural. Tudo natureba. E skincare. É, pele. De pele, eu uso a vitamina C, ela é poderosíssima. nossa, é mara. É verdade. Mara. Vitamina C, máscaras, aquelas Sim, máscaras, as né? máscaras coreanas que eu sou apaixonado. Ai, Já fez algum procedimento estético? Eu não vou dizer que não. Eu gosto dessa parada aí do Botox. Essa parada é vida, Já fez alguma vez? Sim. Sim, a Essa gente precisa parada de um aí- botox, né, gente? A hora que você fizer assim, ó. Não, o meu não, já saiu, mas eu também já fiz. Não, eu tô louca pra fazer. Gente, eu super Eu recomendo. tô esperando o médico liberar. Eu super recomendo. Não, você tem que se amar, cara. Eu uso, eu Nada de exagero, Nada, né? nada, Não, na medida não certa. precisa você perder a sua identidade, ficar com um beiço de baiacu. É baiacu, não. Mas você pode colocar uma boquinha. Eu não sei. Eu sou a favor de menos é mais. Tudo que é mais natural eu é mais falei o bonito. contrário hoje, mais é menos, não foi? Eu falei. Tudo que é mais natural eu acho mais bonito. Então, assim, um botoxinho. Não, tem que uma se boquinha cuidar. Não, mas você tem que também cuidar da alimentação, A cara. alimentação é tudo, é o nosso motorzinho. Água É. sempre. O que me fez, assim, dar um estalo também foi a alimentação. Oh, Falei, gente, tá tudo bagunçado. Assim, Às vezes eu na bagunço. correria, você vai lá, compra um biscoitinho, compra alguma coisa pra comer durante o A dia. vida compra corrida do miojo. Japão, né? Aí eu falei, não, peraí, tá tudo errado. Hoje eu como a maioria das coisas orgânicas. olha. É, Até por causa do câncer, né? tratamento. Isso. Eu também. E aí de manhã, eu como a minha panqueca lá com aveia, ou com cenourinha ralada, com ovo e tudo, mas assim, é difícil eu comer alguma coisa hoje, porque né, tem a questão do câncer, mas quando eu dei o câncer, eu falei, peraí, mas por quê? Por que chegou nisso? Eu tava fazendo uma bagunça. A gente pensa sabe? 1001 coisas quando tá com um problema. Sim. E aí eu mudei a minha alimentação porque eu falei, não, mas eu não quero dar isso de novo. E mudei da minha família. Eu falei, vocês também vão entrar nessa. E é tudo saudável, né? Tudo, coisa saudável. Eu não como açúcar, tem mais de 1 ano e meio. Nossa, Meu sonho. Eu te ganhei. Não coloco açúcar na boca. O café Bidim sem açúcar. Aí eu falei pra Não é o Tiana, café. né? Eu falei, não coloca açúcar nessa parada aí, não. Eu não tomo, gente. Açúcar envelhece, não faz bem pra ninguém. Gente, pior que é verdade. Então, Ai, não. Tomem a dica dela. Não, Cortei. o açúcar, o glúten, Glúten também não faz bem, a Glúten. lactose. Não, É, lactose também. lactose também não faz muito bem, não. Amo um colágeno. Você toma O meu colágeno? marido fala que quando ele sai comigo na rua, no shopping, nós vamos shopping, aí ele me chama, eu não olho pra ele. E ele fala, olha o colágeno! Aí eu olho correndo. O colágeno é um novinho que tá passando na Não. rua? Aí O colágeno é um novinho Ele que tá falou, passando na rua? Nossa, agora eu achei alguma coisa pra que você olhe pra mim quando a gente estiver na rua. O colágeno é vida. Mas colágeno Então, é vida. então a sua Vida, dica de vida. beleza é: você se alimenta bem, comida Sim. orgânica, o colágeno. Sim. E a minha pele, todo dia depois do banho, após o banho, eu todo dia faço limpeza. Passo o creme também com vitamina C. Creme, passo os anti-envelhecimento, tudo que você E tem alguma marca específica que você Aí eu compro usa? coreana. Aí, assim, Da O Atomy? pessoal gosta do Da coreano, Atomy, né? não. Porque Não é eu sou- Atomy, é coreano, Porque mas não os é Atomy. coreanos, Não usei eles são, como fala, eles gostam muito dessa área da perfeição. A Então, lista mais é do que grande, né? japonês. A lista é Mais grande, do que né? japonês. É. Porque os japoneses, eles são
determinados, mas as coisas deles não tem a potência como as coisas coreanas. Aí eu uso. Então, eu também amo coisa coreana, eu sou fascinado. Maria, o que você usa no skincare? Vitamina eu uso C, básico, que você falou. Eu uso o básico. Creminho. C, Gente. Faz um botoxinho de vez em quando. solar, É o que eu ia falar cara. agora. Solar. Esse você pode pulo esquecer do da gato. vida. Mas o protetor solar é o que vai te ajudar Protetor solar é a não ter mancha. um Porque a gente fica no envelhecimento. meio dessas luzes. Não é a gente, porque a gente está no sol que a gente. Até a no gente inverno. Tem que usar direto. Academia? Ninguém tá indo. Nem eu, então eu tomo. Eu tô na Endorfina ameaça a gente de... pratica no sexo. Por enquanto. Por enquanto, ela tá vindo do sexo, mas a gente vai melhorar. Em nome de Tá Jesus, bom? tá amarrado isso daí. Eu comprei esteira e tem um aparelhinho que ele fica mexendo. Ah, assim, sim, sabe? Não sim. sei o nome dele. O trimelique. Eu tenho Na TV japonesa passa bastante aquele assim. Pra... Só que com o meu tratamento, eu perdi muita massa magra, mas muita mesmo. Perdi muita massa magra e perdi muita perda óssea. Tive muita perda óssea. Nossa. E aí, a esteira, eu falei, não, se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou... O certo é fazer sumir. a musculação Então, pra tem que ganhar a fazer massa, né? musculação pra Eu ganhar vi massa. uma, Aí por isso que eu vi uma parei. reportagem, Aham. se você pega os seus 40, deixa pra lá, você tem que fazer a atividade... Tem que fazer tudo pra Senão fortalecer você- o exato, músculo. senão você, É a musculação. com o tempo você vem a demência, essa parada aí. Esse daí é do cérebro também, né? Que a gente tem. Se você não exercitar o cérebro, é igual o corpo. O cérebro também precisa de exercício, então você precisa raciocinar. Tem que pensar. Precisa ler, né? A gente fica muito na internet, daí o nosso cérebro vai... A buçampa e É. a internet. Falando em 40, essa semana eu fiz 40, gente. É isso que eu ia falar E da aí? nossa idade. É, Agora, a no idade. final do vídeo, a gente vai revelar a idade. Eu Você fiz 40. você fez 40. Parabéns, você tá muito bem com 40. Mas eu fiquei a semana toda pensando. Eu falei, Foi essa gente, semana seu aniversário? Foi. Ah, parabéns. O meu é essa semana. Ei. O meu foi quinta-feira. Quinta. Aí eu fiquei a semana toda assim, ai meu Deus, eu vou sair dos 30. Comecei a ficar ansiosa, meio triste, né? Depois eu falei, não, peraí, né? Eu Nada. tô ótima. Eu com a idade. estou na melhor idade. Eu estou ótima. Vamos lá pro- Você fez 52. Tá acabando essa Meu, hora. você tá muito bem. 52. Gente, olha essas mulheres. 40, 40. 52. Agora eu tenho que revelar a minha. Ah, vai né? ter que revelar dela. Primeiro ele revela a dele, esse menino feio. Todo mundo me novinho. dando 25. Eu dei hoje. É, Olha, mas o a skincare maioria... dele tá muito em dia. Gente, estou sem make, sem nada. Estou só com meu protetor solar agora. Eu sou muito adepto, tipo assim, do natural. Eu gosto Natureba. de mostrar a minha cara, botar minha Isso é cara melhor, pra... isso é melhor. Né? Porque eu comecei com uns 17 anos, skincare. Então, a me cuidar. Porque eu sou maquiador desde os 14. Então, a gente tem que ser o cartão de visita. Exato. Então, eu cuido muito de mim, né? Cuido muito da pele, gosto de estar sempre no style. Gosto E muito o hormônio da endorfina dele tá lá em cima. Ah, esse daí com Sabe o certeza. que é, né? Namorando. E também eu gosto muito de estar ajudando as mulheres. Né? É verdade. A gente se conhece mais de 10 anos. Então, tipo assim, eu sempre gostei de estar, vamos comprar. Ela sempre me fala, vamos usar, qual que fica bem, não sei o quê. Eu amo o gosto dele, por isso que ele é meu personal stylist. Eu pedi uma dica Porque hoje, quando mas- eu quero sair, eu falo assim, Natan, eu sou muito de lua, assim. Tipo, hoje eu quero estar uma roupa mais séria. Amanhã eu quero estar com uma roupa mais moleca. E Ele depois de ajuda. amanhã eu quero estar mais sensual. Porque sempre, no caso dela, eu tenho que ter o plano A, B, C, D, E, F, G. Porque ela muda de opinião muito rápido. eu nos- vi. Então, Eu mudo. sou bem básica, eu sou bem básica. E tem dia que eu quero estar básica também. Eu sou básica. Então eu todos falo, os dias. Natan, hoje eu quero uma roupa descolada. E ele monta um look pra mim, menina, e eu falo assim, será? Aí fala, coloca pra você ver. Nossa, adorei. Eu sou bem totalmente básica, assim. cara. Eu sou bem básica. O meu. Taurinas são clássicas. É o signo mais clássico que tem. Tá acabando Em questão essa- do beijinho no líquido. Você pode ver. Olha como ela é Você tá de clássica. lenço. Lenço é clássico. É chique. É chique. É chique. E o virgem é o quê? Ah, Os virginianos, eles têm um gosto mais... confuso. Porque eles não sabem o que quer. Então, tipo assim...
É como Melhor ela se não tivesse perguntado. Mas é assim. Ele vai agora, explicar. Ariano, no meu caso, é causar. O que eu vendi animal print. Isso. Não, mas Entendeu? mas Eu vim realmente, causar. eu sigo. Eu sou taurina, eu gosto de. Não sabe o que é, mas assim, ela não é que ela não sabe o que é. A hora que ela colocar, ela fala, eu quero esse eu não quero. Tem um gosto é difícil de saber. É um estilo clássico, estilo moderno e tal, assim. Porque muda de pensamento. Eu não tenho estilo, gente. Então. Eu também, eu mudo muito. Eu sou do dia e do momento. Só que eu não sou de ir em loja. O meu Eu estilo não vou é em clássico, loja né? comprar, Porque assim, você eu tem um passo- estilo clássico. Meu Você estilo. pode ver, a Adele. A Adele é taurina. O estilo dela é o quê? Clássico. Never mind, find Minha mãe é someone touro. like- Ela só gosta da Tanto que eu clássica. pedi pra Então, é ele, pessoas a Sá clássicas. falou assim, Maria, liga pro Ben e pede mais dica do look pra parada de hoje, né? Eu liguei pra ele e falou, eu dei as ideias e falou, você não precisa, você já sabe que você vai vestir. Gente, porque pra gente fazer o Bidding Cash, a gente tem toda uma produção. Então, antes delas virem, ele prepara o look delas conforme a personalidade delas. Então, o que elas têm no guarda-roupa. Dentro que ela tem no guarda-roupa, eu vou ajudar a montar um look. Muitas Aí vezes. eu falei Só pra que ele. O que eu escutei, eu já falei pra ela, não preciso te ajudar, não preciso falar nada, você já entendeu o que você quer. Eu sou bem. Eu gosto assim. O básico. Um jeans, um salto alto, um blazer, uma blusa preta ou branca, acabou. Pronto. Nossa, E uns perfeito. acessórios Eu gosto de dourado. tudo. E aí depende do meu dia. Todo dia pra mim é a mesma coisa. A única coisa que eu sei que a Sá gosta muito é ser diferente. Então, é uma cor, é um estilo diferente, né? Então, que nem essa semana é aniversário dela, mas hoje eu já trouxe os presentes Dia dela. 14 é meu aniversário, gente. Ei, parabéns. Estou aceitando patrocínio, presente, champanhe, tudo que vocês quiserem, a gente aceita. Festa. Ó, se for festa, nós vamos. Gente, então, pra gente fechar o nosso Bidding Cast aqui, eu queria que vocês deixassem alguma frase, algum conselho para as mulheres. Ser feliz. Da maneira que você. Da sua maneira, do seu jeito, ser feliz. E se alguém vir falar pra você, foda-se. Manda Seja você. Seja você. É isso aí. É isso aí. E você, Dana? Eu falo pra não desistir de você. Porque você é o. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente é espelho para muitas pessoas. É. E muitas vezes você passa por uma coisa, um acontecimento, aí uma pessoa chega e fala, nossa, eu me espelhei em você. Aí você fala, nossa, mas como naquilo, né? E assim, a gente tem a nossa maneira, todo mundo é especial. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo tem que ter cuidar de si mesmo para que tudo flua. Então, não desista de você. E pensamento positivo, né? Pensamento positivo é tudo, cara. Sempre. Até no meu Insta tem, na minha bio, você não imagina o tanto que você é forte, né? Até quando você precisa. Até quando você passar por alguma situação, Tem que ser você vai ver a sempre força que você positivo. tem. Você vai ver a força que você Sempre. tem. Então, verdade. não desista de você. Se cuide, se ame. Seja e tudo vai dar positiva, certo. seja positiva todos os dias, toda hora, todo segundo, todo minuto. E se arrume, gente. E Então- agradecer, Se né? arrume, se olha no espelho e fala, eu vou ser feliz. Então, gente, muito obrigado pelo Bidding Cast de hoje. Eu espero que isso seja um estímulo para vocês. Se vocês têm uma história, se vocês querem participar do Bidding Cast, me manda mensagem aí. Para vocês verem o Bidding Cast completo, acessa lá o YouTube, tarará, tarará. E é isso aí. Encerramos agora o nosso Bidding Cast com a nossa frase lá. Eu me amo. Eu me amo, eu me cuido. Eu sou Bidding. Aê! Aí, bêbada. gente. Aí. Aê! Maria? Oi, essa caneca! Ele misturou o chá com o bagulho lá. Esse barman tá terrível. Tá bêbado, barman. E aí, como que a gente foi? Nós falamos pra caralho, né? Calor e calor. 1h20 certinho. Mais hora. 1h20 tá bom, ótimo. Tá bom. Foi bom, né? Um tempo bom, né? Tinha cerveja.
Não, a hora que ele colocou, eu olhei o copo dela. Ela nem tomou, ela só deu uma bicadinha assim, ó. Esse. Não, então, ele cafundeixo aí, o chá com a parada aí. Ei, eu vou ver agora, você vai nas canelas, gente. É muito bom, foi muito bom. Foi bom? Hoje, Sério? E aí,